nós estamos, né, aqui iniciando o capítulo 3, e antes da gente falar diretamente, entrar no capítulo 3, é importante que se diga que quando a gente vai fazer um estudo, seja presencial, seja online, seja na casa espírita, seja na casa de alguém, a gente não pule as etapas do livro, tá? Porque existe uma ordem, toda uma cronologia, né? Uma ordem de pensamento na elaboração de um livro. E eu vejo muitas pessoas, quando vão estudar o livro dos Espíritos, já começarem ali pela parte de desenvolvimento das manifestações. Quando, na realidade, é preciso se balancear, é preciso conhecer todas as outras vertentes. Então, nós precisamos ler introdução, prefácio e também esses capítulos que vêm antes, né, do recheio do bolo, como o capítulo intitulado Método. Por que a gente precisa estudar método? Bem, método aqui trazido por Kardec é a maneira como nós acharemos de forma mais segura para executar no ensino e na aprendizagem do Espiritismo. Então, Kardec ele teve contato com muitas pessoas, com muitos incrédulos, com os simpatizantes da doutrina espírita e até mesmo com aqueles que se diziam espíritas sem entender o espiritismo. Então, todo mundo que está iniciando uma reunião mediúnica, que está iniciando um centro, ou até mesmo nós que somos adeptos, né, da doutrina espírita, às vezes a gente conversa com um familiar que não tem crença nenhuma, ou que tem uma crença, mas não pratica, então a gente já se vê tentado a convencer essa pessoa a ir para a casa espírita e se tornar espírita. Mas será que é correto sempre nós fazermos isso? Será que existe uma forma? Será que existe maneiras para que isso seja feito sem que nós possamos agravar a situação de incredulidade da pessoa? É sobre isso que Kardec vem tratar nesse capítulo. Métodos, maneiras de se conversar, se explicar, se ensinar o Espiritismo e também maneiras de aprender o Espiritismo. Então, pessoal, eu fiz uns slides aqui para a gente tentar entender. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, já no capítulo 3, no primeiro parágrafo, ele coloca assim. Antes de eu ler o parágrafo, quero dizer, você que está nos assistindo, quiser deixar o seu boa noite e a cidade de onde você está nos assistindo, fique à vontade, ok? E no primeiro parágrafo do capítulo 3, intitulado Método, está assim: muito natural e louvável em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos, né? Seguidores, pessoas que vão praticar e aceitar a nova crença. Visando facilitar-lhes esta tarefa, deixa eu arrumar a cadeira. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos a examinar o caminho que nos parece mais seguro. E para se atingir esse objetivo, a fim de lhe pouparmos inúteis esforços. Então, veja, duas coisas aqui, pessoal. Esta é uma proposta de ensino, é uma proposta de assertiva para esse objetivo, que é o objetivo de se conseguir, né, adeptos, de se conseguir novos integrantes para a reunião mediúnica e para a doutrina espírita. É claro que, sendo uma sugestão, uma hipótese, não é uma ordem, né? Não é a única maneira de se fazer isso. Então, a gente tem que ter esse olhar aberto. Porque o que ele diz aqui, que ele propõe, aqui nos propomos a examinar o caminho. Então, ele faz aqui dentro do método
várias comparações e vários caminhos que podem ser percorridos ou não por aquele que deseja ensinar. Então, você está aí, foi convidado para dirigir um trabalho na casa espírita. Você não sabe quem é que vai entrar pela porta da casa espírita querendo aprender ou querendo saber sobre espiritismo. Tem como a gente saber quem é que está entrando? Se a pessoa está realmente interessada em conhecer a doutrina espírita ou não? Então, nós podemos encontrar N situações de incredulidade, de falta de fé, adentrando a casa espírita e contestando a doutrina espírita. E a gente precisa, então, saber o que fazer com pessoas que vão se comportar dessa maneira, porque essas situações com certeza irão ocorrer. Tá ok, pessoal? Depois, eu coloquei aqui para vocês, tá? Aqui no primeiro parágrafo, no item 18 até o item 19, eu resumi aqui para vocês porque ele fala e faz uma pergunta ao mesmo tempo: como fazer prosélitos? Como fazer assim discípulos, seguidores da doutrina espírita? Então, vocês vejam aqui no meio está método mais conveniente de ensinar e aprender. Então, o primeiro, um estudo sério da ciência espírita. Aqui no item 18, Kardec ele vai falar sobre essas três condições. Um estudo sério da doutrina espírita, por quê? A doutrina espírita sendo considerada em um dos seus tripés uma ciência, nenhuma ciência se pauta, se fortalece e cria suas bases em um estudo de brincadeira e com poucos meses. Então, nós precisamos ter em mente de que o tempo aqui é necessário para angariar cada vez mais experiência e conhecimento dentro das manifestações mediúnicas, que é o que nos interessa. E o médium, se ele não for um médium missionário, tarefeiro, se ele já não vier um médium com a mediunidade ostensiva, assim, bem visível, bem caracterizada, então ele vai precisar ser trabalhado, cozinhado aos pouquinhos, dentro dos princípios espirituais, para ver, né, se ele realmente terá condições de exercer esse papel no mundo, que é a comunicabilidade com os espíritos, de forma segura e correta. Ou seja, não tem uma varinha de cordão e uma varinha mágica onde você chacoalha e fala: meu filho, agora você vai psicografar. E dá na testa da pessoa e a pessoa começa a psicografar altas mensagens. Meu filho, agora você vai falar. E chacoalha a varinha, dá na testa da pessoa e a pessoa começa a falar como o pensamento do espírito. Não existe isso, não é assim. Tá ok, pessoal? O que existe é muito trabalho e muito estudo. André Luiz, para que ele pudesse trazer aqui para a gente, através das mãos de Chico Xavier, para que ele pudesse trazer para a gente todas as obras, né, do mundo na vida espiritual, ele passou 2 anos. Ele passou 2 anos. Na realidade, foram 700 dias frequentando as reuniões mediúnicas, onde Chico estava desempenhando suas funções como médium, traçando ali uma aproximação fluídica com Chico, para que depois Chico conseguisse escrever, através da sua mediunidade, os livros que nós conhecemos hoje, de André Luiz. Então, veja, não é um salto quântico na natureza, né? Ninguém vai nascer pronto a tempo de psicografar, de dar comunicação, de visualizar os espíritos sem nenhum tipo de esforço pessoal envolvido.